Olá! Que ótimo ter a sua companhia para a gente mergulhar hoje em algumas ideias sobre comunicação. Olá, um prazer estar aqui. Hoje, a ideia é explorar como a gente pode se expressar melhor no dia a dia, né? Buscando mais clareza, mais conexão. Isso, e sem aquela pressão de ter que virar um grande orador, né? Exatamente, coisa prática. E para essa nossa conversa, a gente vai se inspirar nas reflexões de uma edição da newsletter Desacelera e Avança. Ah, ótimo material. Do Adilson Silva, né? Traz um olhar bem pé no chão. Isso. E como a comunicação pode ser, assim, aprimorada. É uma base excelente. Porque comunicação, né? No fundo, é uma ferramenta. Todo mundo usa. E como toda ferramenta. Pode ser afiada. O interessante não é buscar a perfeição, sabe? Aquele discurso super eloquente, Certo? mas sim a eficácia. Fazer a mensagem chegar, conectar de verdade. Entendi. Então, o nosso objetivo aqui é tirar as lições mais valiosas desse material. Exato. Destilar o que tem de melhor ali. E ele já começa, assim, bem direto, né? Apontando uns obstáculos, uns vilões da comunicação. Sim, ele chama assim, né? O primeiro é o excesso de jargões. Sabe aquelas palavras super específicas? Que só quem é da área entende. Pois é, podem até, sei lá, parecer que a pessoa sabe muito. Mas na prática, o que acontece? Cria uma barreira, né? Afasta em vez de aproximar. Exatamente. E muitas vezes isso vem de um lugar de querer parecer inteligente, talvez, mais do que de querer ser entendido de fato. Faz sentido. E ligado a isso, tem a falta de contexto, que também é um problema sério. Nossa, muito sério. A gente assume que o outro está na mesma página, né? É, Que é óbvio, mas raramente é. Se a gente não dá um mínimo de pano de fundo, a mensagem fica solta. e aí abre margem para todo tipo de erro de interpretação. Totalmente. E tem mais um ponto que ele levanta que eu acho fundamental. Qual? Os monólogos. Sabe, aquela comunicação que é só uma via. Ah, sim, a pessoa fala, fala, fala. E não deixa espaço para o outro processar, reagir, contribuir. Se a ideia é conectar. Não funciona. Fica um discurso, não uma conversa. Isso. Então, a pergunta é, como que essas armadilhas pegam a gente no dia a dia? Muitas vezes sem nem percebermos, né? Pois é. Como isso acontece? Olha, o interessante é notar que esses erros frequentemente nascem de uma insegurança ou desse foco meio torto que a gente falou. Querer impressionar em vez de conectar. Exato. E a sugestão do material para contornar isso é voltar para o básico, sabe? Tipo, Simplificar a linguagem, tentar ser o mais claro possível, oferecer o contexto essencial sempre, mesmo que pareça óbvio pra gente. principalmente, porque o óbvio para um não é para o outro. E, talvez o mais desafiador, praticar as pausas, Pausas pra quê exatamente? para dar tempo para o outro digerir a informação. E, mais importante, para transformar um monólogo em diálogo de verdade. Faz sentido. Deixar o outro entrar na conversa. É fascinante notar como pequenas mudanças na forma como a gente entrega a mensagem podem alterar completamente a recepção, né? Nossa, isso ressoa muito. E falando nessas mudanças práticas, o material também dá umas estratégias para a comunicação ficar mais eficaz, né? Mais envolvente. Sim, tem dicas ótimas ali. A primeira é algo que parece simples, mas, nossa, como é difícil. Ouvir mais do que falar. Fundamental. Mas não é só ficar quieto esperando a vez, né? Não, é escuta ativa mesmo. Isso. Tentar entender de verdade a perspectiva do outro, sabe? O que está por trás das palavras, antes de já pular com a resposta. É o que cria ponte, né? Exatamente. A ponte para uma conexão real. E outra estratégia poderosa que ele menciona: usar histórias. Ah, adoro essa. As pessoas se conectam muito mais com narrativas, né? Lembram mais do que de um monte de dado solto. Com certeza. Histórias engajam, emocionam. E, claro, tem a clareza e a objetividade. Ser direto ao ponto, sem ficar enrolando. Porque os rodeios enfraquecem a mensagem, né? Diluem a força dela. E não dá para esquecer da linguagem corporal. De jeito nenhum. Postura, o tom da voz, os gestos, tudo isso comunica junto com as palavras. Às vezes até mais. E a aplicação prática disso é que faz a diferença, né? No dia a dia mesmo. Eu fico imaginando, começar uma reunião, uma apresentação. Sim.
Em vez de já jogar um monte de número, Sim, que tal começar com uma história curta que ilustre o problema ou a oportunidade? muda tudo. A sensação de quem tá ouvindo é outra. Fica mais humano, né? Exato. Humaniza a troca. Essas táticas, elas fazem isso. Histórias engajam. A clareza mostra respeito pelo tempo do outro. A escuta mostra que a relação importa. E a clareza, nesse sentido, É quase um superpoder. Remove o ruído, deixa a essência brilhar. mas aí tem um desafio, né? Que não tá na técnica, tá dentro da gente. O medo, o receio de errar, de parecer, sei lá, inadequado, de ser julgado. Ah, sim. Esse é um fantasma que assombra muita gente. E muitas vezes é isso que trava a gente ou nos leva a usar aquelas muletas que a gente mesmo criticou, né? O jargão, falar demais para esconder insegurança. E o material toca nesse ponto de frente. Fala da mentalidade por trás da comunicação. Que é preciso mudar a cabeça, então. Sim. A comunicação melhora muito quando a gente se permite ser aprendiz. Aceitar que errar faz parte, não é um dom divino, é prática. É treino. Exato. E acreditar naquilo que você quer dizer. Isso é o primeiro passo. E aquele desconforto, o friozinho na barriga antes de falar algo importante? Pode ser um bom sinal. Um sinal de crescimento, de que a gente está saindo da zona de conforto. Não precisa ser visto como uma ameaça. Interessante essa perspectiva. E como é lembrado lá, até os grandes comunicadores erram, cometem deslizes. A questão é não deixar o medo paralisar a ponto de impedir a conexão. Não deixar o medo ser maior que a mensagem. Perfeito. E isso levanta uma questão importante, né? Será que, no fundo, a autoconfiança, não a arrogância, claro, mas aquela confiança genuína na sua mensagem, na sua perspectiva, será que não é ela o alicerce silencioso de toda a comunicação que realmente impacta? Uma ótima reflexão para a gente levar. No fim das contas, a mensagem central que fica dessa nossa exploração é que aprimorar como a gente se expressa não exige uma revolução. Não mesmo? São pequenas práticas aplicadas com consistência. Isso. É uma escolha diária, na verdade. Deixar essas ideias passarem ou experimentar. Aplicar alguma coisinha, por menor que seja. Exatamente. Porque o conhecimento parado na prateleira não muda nada, né? Verdade. É na aplicação, mesmo que no começo saia meio torto, meio imperfeito, é aí que está o potencial real de melhorar nossas conexões e o impacto que a gente tem no mundo. Fica então essa provocação, né? Se a comunicação é essa ponte entre nós e os outros, será que a gente está cuidando para que a nossa ponte esteja firme, convidativa para a travessia? E para quem quiser continuar explorando ideias como essas, direto da fonte que inspirou o nosso papo hoje, a newsletter Desacelera e Avança. Vale muito a pena. Convidamos a inscrição, tem um link bem fácil na descrição desta análise, é só acessar. Isso aí. Agradecemos demais a companhia. Obrigado, pessoal. Até a próxima.